O que a única locomotiva elétrica para manobras no Brasil tem a ver com o inseto? Conheça a história das baratinhas e baratonas da Companhia Paulista e Fepasa. O sucesso obtido pela Companhia Paulista na eletrificação de sua linha-tronco entre Jundiaí e Campinas, podendo ser feitos trens maiores, mais rápidos e com um uso racional da frota, motivaram a empresa a iniciar em 1923 os estudos para a eletrificação total daquele trecho, visto que apenas a via dupla e algumas linhas principais nos pátios tinham sido eletrificadas. A eletrificação completa dos pátios de manobras permitiria a realocação da maioria das locomotivas a vapor que ainda operavam na área, com exceção daquelas necessárias para o funcionamento das manobras internas nas oficinas de Jundiaí e em Campinas. Para que isso fosse possível, a CPEF logo contratou a General Electric para as obras suplementares na via aérea, ao mesmo tempo em que verificava no mercado os modelos de locomotivas elétricas de manobra disponíveis. Ao contrário das locomotivas elétricas de linha principal, as locomotivas elétricas para manobras têm suas resistências elétricas reforçadas, para permitir o uso em baixas velocidades por maior tempo e evitar sobrecargas e aquecimento dos componentes. Locomotivas elétricas de linha principal também podem ser usadas em manobras, mas requerem maiores cuidados das equipagens justamente devido a essas características. O modelo escolhido pela CPEF era de uma locomotiva BB, com cabine central, construída pela General Electric com parte mecânica da Alco, American Locomotive Company, muito semelhante aos modelos ES1 e ES2 que já estavam em operação na Thin Rock Road. 5 unidades foram encomendadas e entregues em 1924, sendo imediatamente colocadas em serviço no trecho entre Jundiaí e Campinas. Outras 4 unidades foram recebidas em 1926 para suprir a eletrificação de todo o trecho entre Campinas e Rio Claro, sendo que a série tinha a numeração 300 a 308. Como o número total de unidades disponíveis ainda era insuficiente para suprir a eletrificação dos pátios entre Rio Claro e Rincão, a Paulista chegou a abrir licitação para adquirir outras 2 unidades, recebendo ofertas da GE e da Westinghouse. Mas o certame foi cancelado devido à necessidade de economizar verbas, o que obrigou a empresa a continuar usando locomotivas a vapor em diversos pátios de sua linha-tronco. Rapidamente essas 9 locomotivas, por seu pequeno porte e seu trabalho ágil nas manobras e trens manobradores entre os principais pátios, ganharam o apelido de baratinhas, sendo intensamente usadas até a primeira metade da década de 1930, quando lentamente suas taxas de quilometragem anuais começaram a diminuir, principalmente devido ao cancelamento do uso das mesmas na tração de trens mistos entre Jundiaí e Campinas. Nesta época, a série foi renumerada como 500 a 508. Com o aumento do tráfego registrado na década de 1940, bem como a eletrificação da linha entre Tirapina e Jaú, depois Bauru e Cabralha Paulista, tornou-se patente a necessidade de mais locomotivas elétricas manobreiras para suprir a demanda. Sendo assim, em 1947, a CPEF encomenda mais 8 novas unidades de álcool GE BB para manobras, que serão entregues até o fim do ano como série 510. Embora à primeira vista não pareça, este segundo lote tinha as mesmas dimensões de chassis que as do primeiro lote da década de 1920, assim como toda a parte elétrica e mecânica também são iguais. Suas principais mudanças são a cabine maior, conseguida a partir do aumento da altura das carenagens da locomotiva, e o fato de ter sido construídas em chapas soldadas e não mais rebitadas, conferindo um aspecto aerodinâmico mais limpo e imponente. Devido a essas diferenças e a aparência mais forte das novas unidades,
Estas receberam dos ferroviários o apelido Baiatão, sendo imediatamente colocadas para operar nos mesmos serviços das Baratinhas, com preferência ao trecho Tirapina-Cabralha Paulista. No entanto, mesmo a chegada destas novas locomotivas não foi suficiente para extinguir completamente o uso de locomotivas a vapor nos pátios de manobras da Paulista. Devido à falta de unidades disponíveis, a presença de desvios particulares não eletrificados e a própria expansão da bitola larga e eletrificação nos anos seguintes. Especificações. Embora externamente as baiatinhas e baiatonas tivessem aparências diferentes, elas tinham as mesmas características e dimensões básicas. 12.649 mm de comprimento, 4.038 mm de altura com o pantógrafo arriado e 3.099 mm de largura. Peso total de 55.500 kg, sendo 25.500 kg para a cabina e 30.000 kg para os truques, com peso atraente total de 55.500 kg. Truques tipo BB, cada um com 15 toneladas. Velocidade máxima de 65 km por hora, uma cabine central, pantógrafo tipo balão, podendo rebocar e manobrar trens com até 300 toneladas. Ambos os modelos originalmente com freios a vácuo Westinghouse, posteriormente modificadas para freio a ar comprimido da mesma fabricante. 465 HPs nas unidades 500 a 508 e 450 HPs nas unidades de 510 a 517, sempre fornecidos por 4 motores GE 255A. Nenhuma dessas locomotivas veio equipada para uso em tração múltipla. As locomotivas baratinhas da série 500 praticamente tiveram todos os padrões de pintura da CPF e FEPASA, com exceção do último, cinza com faixas pretas e vermelhas, embora nem todas as unidades tenham recebido todas as pinturas. Já as baiatonas da série 510 não tiveram o primeiro padrão de pintura da Paulista, azul acinzentado com detalhes brancos e truques grafites, e nem o último padrão de pintura da FEPASA, cinza com faixas pretas e vermelhas. Realmente, quando da criação desta empresa em 1971, todas as 17 locomotivas estavam em ótimo estado de conservação e operando plenamente no serviço de manobras nos principais pátios das linhas Jundiaí-Rincão e Itirapina-Cabralha Paulista. E dentro do programa para a reorganização da frota, as baratinhas foram renumeradas para a série 6500, com a antiga unidade 500 virando 6509, e as baiatonas foram renumeradas para a série 6510, com a unidade 510 virando 6518. Curiosamente, as locomotivas da série 6500 chegaram a ser listadas para a baixa até 1976, mas como eram locomotivas extremamente versáteis e robustas, o plano acabou abortado. Entretanto, com a extinção dos trens cargueiros paiadores no final dos anos 1970 e a diminuição da necessidade de manobras, além do uso cada vez mais intenso das locomotivas diesel alemãs Lev, recebidas em 1967, as baratinhas se tornavam cada vez mais supérfluas para o parque de tração da FEPASA. As baiatonas também começavam a ter um uso cada vez menor em sua utilização, mas nunca chegaram a ser relacionadas para a baixa, visto que a série 6510 era muito mais nova e sua vida útil era maior. Além disso, elas ainda eram utilizadas para rebocar os poucos trens paiadores que ainda existiam, ao lado das Westinghouse da série 6410. Em 1989, as unidades 6511 e 6514 foram completamente reformadas para serem utilizadas no trem Purineta, um projeto para a implantação de um trem metropolitano na cidade de Bauru, São Paulo. Mas embora a ideia fosse boa, tal trem era uma verdadeira gambiarra, tanto operacionalmente quanto estruturalmente, tendo sido desativado 2 anos depois. Ambas as séries de locomotivas receberam algumas modernizações no decorrer dos anos, apesar de que nem todas as locomotivas foram atingidas. A substituição das rodas raiadas por inteiriças,
a aplicação da pintura vermelha da FEPASA, a aplicação de revisões gerais mais assiduamente do que do resto da frota, bem como a troca de alguns componentes elétricos podem ser listados neste tópico. Em 1995, 3 unidades da série 6500 ainda se encontravam em operação, sendo que as mais antigas completaram 71 anos de atividade. Já a série 6510 estava completando 48 anos de operação, sendo que 7 unidades prosseguiam funcionando. Embora fossem locomotivas bem antigas, ainda estavam em razoável estado de conservação, talvez até melhor do que as V8 russas e Vandeckas. Mas neste ano, a nova diretoria da FEPASA decidiu encerrar as atividades da eletrificação na bitola larga, com a promessa de adquirir 10 locomotivas dieselétricas usadas nos Estados Unidos para suprir a demanda, e permitir que as locomotivas EMD G12 substituíssem completamente as baiatinhas e baiatones nos serviços de pátio, auxiliando as LEV. Como nessa época a ferrovia estatal já se encontrava em um verdadeiro caos administrativo, a importação das locomotivas diesel não foi realizada, e no fim daquele mesmo ano a eletrificação voltou a operar, embora em situação precária. Mas as baiatinhas e baiatonas já não voltariam mais para os trilhos, já que todas foram oficialmente baixadas entre os meses de junho e agosto, com uma única exceção. Curiosamente, embora baixadas em 1995, elas ainda constavam no catálogo de parque de tração da FEPASA em 1998, inclusive com projetos para a aplicação da terceira fase de pintura, cinza com faixas vermelhas e pretas, o que obviamente nunca aconteceu. 6 unidades de álcool GE/BB sobreviveram, todas elas em Jundiaí. As baiatinhas 6505 e 6508 e as baiatonas 6511 e 6512 estão abandonadas no complexo de galpões da antiga oficina da FEPASA, sem perspectivas de restauro. A baiatona 6514 também estava entre elas, mas em 2002 foi restaurada cosmeticamente pela prefeitura daquela cidade, com o padrão verde-oliva da Paulista e seu número original 514, para ser exposta na Praça dos Ferroviários. Entretanto, sem vigilância e exposta às intempéries, rapidamente essa baiatona foi vandalizada. A instalação de um gradil no local por volta de 2014 diminuiu o vandalismo, mas o desgaste pelo tempo continua, e hoje essa unidade se encontra em péssimo estado de conservação, o que é triste, já que ela se encontra exposta em praça movimentada na cidade. A outra unidade existente é a baiatinha 6503, exposta diante do Museu Ferroviário de Jundiaí. Esta locomotiva havia sido escolhida pela FEPASA para ser restaurada operacionalmente nas cores verde-oliva e creme da Paulista, justamente para fins de exposição naquele museu. Reformada entre abril e maio de 1995 nas oficinas de Rio Claro, ela recebeu erroneamente o número 502 e não o original 503, além de uma cor diferente no pantógrafo. Em 11 de maio de 1995, a nova baiatinha 502 fez o trem especial S5562 entre Rio Claro e Jundiaí, tracionando também o carro de administração AM 3603 ECPEF, também restaurado. No entanto, um atraso na entrega das obras do Museu Ferroviário proporcionou que esta locomotiva ainda fizesse mais algumas viagens no mês de outubro do mesmo ano, sendo usada durante as filmagens do filme Os Três Juretas, que se passava em Valinhos nos anos 1960. Em 20 de outubro, após o encerramento das gravações do filme, a baiatinha voltou para Jundiaí e foi definitivamente posicionada numa linha de exposição em frente ao museu, inaugurado no início do ano seguinte. Esta locomotiva permanece no mesmo local até hoje, com a pintura já desgastada e com diversos itens faltando, mas ainda em razoáveis condições para restauração e exibição. De qualquer forma, a existência dessas 6 unidades ajuda a preservar a história das únicas locomotivas elétricas manobreiras que já rodaram no Brasil, e que detêm um recorde que dificilmente será quebrado: o de locomotivas elétricas que funcionaram por mais tempo no país, com 71 anos em operação.
E essa foi a história das locomotivas baratinhas e baratonas da Paulista. Clique no gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative as notificações para fortalecer nossas atividades e não perder nenhum novo vídeo. Até a próxima!